O documento militar em suas mãos era uma relíquia do passado, vencido desde 1994. O jovem oficial segurou o cartão amarelado com um sorriso zombeteiro. Estava gasto, desbotado, as pontas dobradas pelo tempo. Diante dele, um idoso permaneceu calado, sustentando o olhar com serenidade. Quer entrar numa base militar? Precisa ser um soldado de verdade para isso, provocou o tenente com ar de deboche. Minutos depois, o telefone do quartel tocou. Do outro lado da linha, uma única frase foi dita. E ela mudaria tudo. Quer acompanhar histórias reais e inspiradoras. E como essa, inscreva-se agora para receber conteúdos exclusivos, atualizações e narrativas que vão além do óbvio. Não perca nenhum capítulo dessa jornada emocionante. Clique no botão de inscrição e faça parte da nossa comunidade. Naquela manhã de céu limpo, no Dia dos Veteranos, Arthur Shaw caminhava com passos contidos, mas firmes, em direção ao portão principal de Fort Walker, no Arizona. O homem, com quase 80 anos, vestia calças caqui bem passadas, uma camisa azul de botões e um velho paletó marrom, desgastado mas honesto como ele. Cada detalhe de sua postura reta revelava uma disciplina antiga, esculpida por décadas de serviço militar. Segurava apenas 2 objetos, uma antiga carteira de identificação militar e um envelope lacrado com fita oficial. Ao se aproximar da guarita, cumprimentou com uma voz tranquila. Bom dia, vim visitar o memorial. O tenente Miller, de 26 anos, pegou o documento sem conter o riso. Isto venceu em 94, senhor. Você não pode achar que isso ainda tem algum valor. O velho não respondeu. Nem indignação, nem vergonha. Apenas um silêncio sereno, quase solene. Ao lado, o sargento Lopes se juntou à cena com seu tom autoritário. Isso acontece o tempo todo. Gente com crachás antigos tentando se passar por militares. Miller riu. Se quiser entrar aqui, precisa ser um soldado de verdade, senhor. Não alguém com um cartão mofado. Shaw apenas estendeu a mão para recuperar o documento e o envelope. Depois, virou-se e começou a andar calmamente em direção ao estacionamento. Sem protestos, sem orgulho ferido, apenas dignidade. Um jovem soldado assistia à cena do interior da guarita. Rick Hernandez, recém-designado para Fort Walker, não achou graça. A atitude do idoso o inquietou. Havia algo ali, algo diferente. Seu silêncio não era desistência. Era honra. Quando os demais voltaram aos seus postos, Rick se esgueirou até a sala dos fundos e fez uma ligação. Seu tio trabalhava no Pentágono. Tio Jim. Preciso de um favor. Um veterano acabou de ser barrado aqui com uma identidade antiga. Algo me diz que ele não é qualquer um. O nome é Arthur Shaw. Enquanto desligava, viu pela janela que o homem não havia ido embora. Estava sentado em um banco fora da base, esperando. Esperando com a paciência de quem sempre cumpriu ordens e conhecia o valor do tempo. Dentro da base, o boato se espalhava como fogo. Helen, cozinheira veterana do refeitório, ouviu os comentários. Alguém falou que ele usava um paletó marrom? Perguntou. Sim, magro, muito ereto. Teve até gente que riu dele. Helen ficou pálida. Aquele homem salvou vidas aqui. Em 89 teve um incêndio no depósito de armas. Ele entrou lá e tirou 3 homens sozinho. Nunca soube o nome dele, mas nunca esqueci o rosto. A história começou a circular entre soldados e funcionários. Alguém encontrou uma foto antiga de Shaw num mural esquecido do escritório do coronel. Outro lembrou de uma missão lendária no Vietnã, de onde ele teria retornado com todos os homens vivos. No centro de segurança, o telefone tocou novamente. O coronel Wexler, do Pentágono, falou com autoridade. O homem que vocês barraram no portão é o coronel Arthur E. Shaw. Comandou a equipe Bravo de Operações Especiais de 71 a 79. Sua autorização permanece ativa sob Ordem Geral 117. Vocês cometeram um grave erro. O silêncio foi absoluto.
O rosto do tenente Miller empalideceu. Lopes recuou um passo, visivelmente constrangido. Um veículo está a caminho. Tratem-no com toda a honra devida, concluiu o coronel. Como se obedecendo a um script invisível, um SUV militar preto apareceu diante do portão. 3 figuras imponentes surgiram ao longe, marchando com a firmeza de quem carrega décadas de decisões pesadas. À frente, um coronel de patente completa, o peito marcado por fileiras de condecorações de combate, dirigiu-se com precisão ao posto de controle. Coronel Harris apresentou-se com voz firme. Onde está Arthur? Shaw. Miller, calado, apontou para o banco onde Shaw permanecia. O coronel assentiu com um aceno seco e seguiu rumo ao veterano, os outros oficiais vindo logo atrás. Do outro lado da janela, Rick observava em silêncio. O coronel se aproximou de Shaw, trocou uma saudação respeitosa e o veterano levantou-se com lentidão para retribuí-la. Palavras foram ditas. Mãos se encontraram. Shaw retirou um envelope do bolso e o entregou a Harris. 15 minutos depois, os oficiais estavam de volta ao portão, com Shaw ao lado. Desta vez, Miller e o sargento Lopes estavam em posição de sentido. Estes homens estão autorizados a entrar na base sob minha responsabilidade, declarou o coronel Harris. O tom não deixava margem para objeções. Antes de passar, ele se virou para os guardas. Aquele cartão de identificação que vocês desprezaram tem um transmissor embutido. O coronel Shaw o ativa uma vez por ano. No Dia dos Veteranos, é o único sinal que ele envia para mostrar que ainda está conosco. Miller mal conseguiu engolir. Senhor, eu não sabia. Claro que não sabia, respondeu Harris, frio como gelo. Você viu um velho com um crachá vencido e presumiu o resto. Esse homem liderou missões que você jamais terá autorização para sequer ler. Salvou mais vidas do que todos vocês aqui juntos. Assim que os homens partiram, Rick se virou ainda atônito. Senhor, o que foi isso? Miller passou a mão pelo rosto. Acabamos de humilhar uma lenda viva. Lopes balançou a cabeça. Resgate no Camboja? Isso é como descobrir que você gritou com o Rambo. Mais tarde, Rick recebeu uma ligação de seu tio, a voz carregada de tensão. Você sabe quem ele era? Arthur Shaw nunca foi apenas um coronel. Depois do Vietnã, ele comandou a unidade de extração mais secreta da história militar. As operações dele ainda são confidenciais até hoje. Mas por que alguém como ele aceitaria ser rejeitado? Nem tentou discutir. Houve um silêncio do outro lado. E então, homens como ele não precisam provar nada. Eles sabem exatamente quem são. Foi isso que os tornou tão eficientes. Missão acima de ego, sempre. Enquanto o dia avançava, informações extraoficiais começaram a circular. Shaw vivia há décadas em uma cidade pequena no Arizona. Nunca concedeu entrevistas, nunca participou de cerimônias. Aquela era a primeira vez que tentava visitar uma base militar desde que se aposentou. No envelope havia cartas pessoais, escritas anualmente por 40 anos, destinadas às famílias dos homens que morreram sob seu comando. Mas só hoje ele decidiu entregá-las pessoalmente. Se isso te tocou, escreva a respeito nos comentários. Ao meio-dia, Fort Walker estava em ebulição. O comandante havia emitido um alerta especial. Preparem uma recepção de honra para o coronel Arthur Shaw. Soldados largaram as tarefas e se reuniram rapidamente na via principal. Uma guarda de honra foi montada às pressas. Uniformes de gala foram vestidos. O memorial foi limpo com precisão. Era o destino final de Shaw naquela manhã. O tenente Miller, ainda abalado, permaneceu em silêncio, observando a movimentação. Shaw retornava, recusando o traje de gala, trajando apenas suas roupas civis simples. Mas sua postura era impossível não notar. O corpo envelhecido se movia com disciplina. A presença era inconfundível. Ao passar pelo portão novamente,
Todos os soldados entraram em posição de sentido. A saudação dada era a que se presta a generais. Shaw retribuiu com exatidão o gesto moldado por décadas de serviço. Nos canais internos da base, uma série de alertas se acendia. Urgente. Coronel Arthur E. Shaw em visita memorial. Protocolo de honra em vigor. Mídia bloqueada. Respeito máximo. Exigido. Nos fóruns de veteranos ligados à base, mensagens explodiram. Shaw está vivo? Pensei que tivesse morrido. Meu pai serviu com ele em 73, disse que era o melhor líder que já viu. Esse homem nunca abandonou ninguém. Nunca. O mural digital da base se encheu de relatos emocionados. Fiquei preso 72 horas no Vietnã. Shaw não dormiu nenhuma vez. Só cuidou da gente até a extração. Recusou uma estrela de prata. Disse que a missão já era a recompensa. Nunca mais vi alguém com o espírito de luta daquele homem. Mais tarde, o tenente Miller, já dispensado, foi até o memorial. Encontrou Shaw diante da seção dedicada ao Sudeste Asiático. Aproximou-se, com hesitação nos passos. Coronel Shaw, senhor. A voz era quase um sussurro. Quero pedir desculpas pelo que fiz hoje. Cedo, fui desrespeitoso. Errado. Shaw virou-se lentamente. Observou Miller com uma calma quase cortante. Estava fazendo seu trabalho, tenente? Não, senhor. Eu segui um protocolo, mas o trabalho real, proteger a base e respeitar quem serviu. Eu falhei. Shaw fez uma pausa. A culpa não é sua. Está em como ensinaram você a ver os outros. Senhor, no meu tempo aprendíamos a avaliar o homem, não só o crachá. Isso se perdeu com o tempo. Miller sentiu aquelas palavras como um soco. Ele havia esquecido de ver o ser humano por trás do uniforme. Ou da falta dele. No início da tarde, uma reunião foi convocada às pressas no auditório da base. Mais de 200 militares se reuniram. Jovens recrutas enchiam as fileiras. Oficiais estavam alinhados pelas paredes. O comandante da base, um general de 2 estrelas, subiu ao palco. Hoje temos conosco um homem cuja história permanece em Artes Confidencial, o coronel Arthur Shaw. Ele aceitou dirigir algumas palavras aos nossos soldados. Shaw subiu lentamente, mas com firmeza. A idade marcava seu corpo, mas a presença era intacta. Ao chegar ao microfone, ficou em silêncio por um instante. Não vim aqui para ser reconhecido, disse ele, com a voz firme e suave. Vim homenagear aqueles que não voltaram, aqueles cujos nomes estão naquele muro. Ele olhou para os rostos jovens à sua frente. Honra não está no uniforme, nem na patente. Está em como você age quando ninguém está olhando. São as promessas mantidas, quando é mais difícil cumpri-las, que definem um homem. A sala permaneceu em silêncio, reverente enquanto o coronel Shaw prosseguia. Nunca falei publicamente sobre meu tempo de serviço. Não por sigilo, mas porque o que fazíamos era mais importante do que quem fazia. Os homens ao meu lado sabiam disso. Sabiam que não precisávamos de reconhecimento. Só precisávamos uns dos outros, e isso bastava. Seus olhos repousaram sobre o tenente Miller, parado ao fundo do auditório. Este jovem no portão hoje de manhã fez o que julgava correto baseado no que conseguiu ver. Não o culpo, mas deixo um pedido. Lembrem-se de que, às vezes, as coisas mais importantes são invisíveis aos olhos. Após o discurso, Shaw atravessou o salão entre mãos estendidas, cumprimentos respeitosos e olhares emocionados. Um deles veio do sargento Lopes. Senhor, meu pai estava em Cam Ranh em 72. Ele dizia que um coronel chamado Shaw salvou sua unidade. Era o senhor? Shaw observou-o atentamente. Qual era o nome do seu pai? Carlos Lopes, 5ª Infantaria. Lembro da operação, respondeu Shaw com um aceno leve. Seu pai foi valente. Ajudou a carregar 2 feridos até o ponto de extração. Lopes engoliu em seco. Ele nunca me contou isso.
Os corajosos raramente contam, respondeu Shaw simplesmente. Mais tarde, a equipe de segurança, liderada pelo próprio Miller, instalou uma pequena placa de bronze no posto de controle onde Shaw fora barrado horas antes. Nela se lia Portão Shaw, em homenagem à bravura silenciosa. Pouco antes de deixar a base, um oficial de inteligência se aproximou de Shaw discretamente. Coronel, há algo que o senhor precisa saber. Aquelas cartas que o senhor escreveu todos esses anos, elas foram entregues. Todas. Shaw ficou em silêncio, surpreso. Como... Eu nunca as enviei, mas o senhor as endereçou. Isso foi suficiente. Monitoramos sua localização a cada dia dos veteranos. Enviávamos alguém. As cartas foram reportadas e entregues. Shaw levou um tempo para absorver a revelação. A família Sullivan, no Oregon. Os Williams, na Geórgia. Sim, todos. Todos os anos. Algumas guardaram todas. Ao entardecer, Shaw voltou ao muro memorial. Passou os dedos sobre os nomes gravados em pedra, em silêncio absoluto, até se virar para o comandante da base. Suas palavras finais ecoariam para sempre. Não vim buscar reconhecimento, vim visitar aqueles que não pude salvar. Na despedida, o tenente Miller, agora em posição de sentido perfeita, prestou uma saudação firme. Do veículo, Shaw retribuiu com precisão honrosa. Não houve palavras, só o reconhecimento mútuo que só os guerreiros verdadeiros entendem. Nos meses seguintes, Shaw voltou à sua vida pacata no Arizona. Recusou entrevistas, recusou medalhas, mas sua história involuntariamente se espalhou. A ligação para o Pentágono virou estudo obrigatório nas academias militares. Um lembrete de que seguir regras não é o mesmo que liderar com integridade. A placa no portão Shaw foi instalada com uma nova inscrição. A honra de Shaw perdura muito depois de suas credenciais expirarem. Sua antiga identidade militar, motivo inicial de escárnio e depois reverência, foi exibida em um pequeno museu da base. Uma legenda simples a acompanhava. Uma identidade vencida. Uma honra eterna. No dia dos veteranos seguinte, o SUV preto voltou à porta da casa de Shaw. Aquela visita, agora esperada, simbolizava um pacto silencioso. Ele nunca seria esquecido. Rick Hernandez, o soldado cujo telefonema mudara tudo, recebeu uma transferência especial para a escola de aspirantes, a oficiais, com recomendação pessoal de um coronel do Pentágono. Em sua formatura disse: "Nunca julgue um guerreiro pela data no seu cartão. Julgue-o pela honra em seus atos." Anos depois, já capitão, Miller costumava dizer a seus recrutas: "Alguns distintivos não são visíveis, estão gravados em sangue, coragem e silêncio." E acrescentava: "Às vezes a pessoa que você rejeita é aquela que um dia o protegeu de tudo que você nunca precisou entender." Quanto a Arthur Shaw, ele continuou a escrever suas cartas anuais, agora com a certeza de que seriam entregues. Na última delas, encontrada após seu falecimento aos 89 anos, estavam suas palavras finais: "A honra não desaparece. Basta que alguém a lembre. A justiça pode tardar, mas ela sempre chega." Gostou da história? Quer mais conteúdos transformadores e inspiradores? Então não deixe de se inscrever. Ative as notificações para receber em primeira mão novos capítulos, relatos e histórias que celebram o verdadeiro significado do respeito e da coragem. Sua inscrição faz toda a diferença. Junte-se a nós.